Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras do local, colocou-a sob a cabeça para deitar-se. Ali sonhou que havia uma escadaria que se erguia da terra, cujo topo alcançava os céus e pela qual os anjos de Deus subiam e desciam. Acima dela, em pé, estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o seu pai, e o Deus de Isaque. Darei a você e à sua descendência a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta para essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Como será que está a nossa fé? Jesus usou o exemplo da fé como um grão de mostarda. Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Muitos interpretam esse texto de maneira errada. Ele começa dizendo que a fé de seus discípulos é pequena, e isso é visto como algo negativo, já que, pegando o contexto, eles não conseguiram expulsar um demônio por ter uma fé pequena. Quando Jesus usa o exemplo do grão de mostarda, ele quis dizer não que, se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda, poderemos fazer grandes coisas, mas sim que, se a nossa fé for como um grão de mostarda, é que podemos fazer. Isso porque um grão de mostarda cresce de forma muito rápida, podendo ser colhido em até 30 dias após o plantio. Então, nessa passagem, ele se refere a um desenvolvimento rápido da nossa fé e não o tamanho pequeno dela. Quando em algumas versões da Bíblia, no versículo 20 de Mateus 17, usa-se a frase do tamanho de um grão de mostarda para se referir à fé, ela entra em contradição. Isso não significa que a Bíblia está errada, mas sim que foi um erro de tradução que abre margens para más interpretações bíblicas. Tenho completa convicção de que essa é a interpretação correta desse texto, pois se Jesus estivesse falando na nossa fé ser do tamanho de um grão de mostarda, ele não diria a seus discípulos que a fé pequena deles era o motivo de não terem conseguido expulsar um demônio e os exortou por terem fé pequena. Mas o que fé tem a ver com o texto base do vídeo? Bem, nesse texto, Jacó está fugindo de seu irmão Esaú, que planeja matá-lo, pois Jacó roubou sua bênção. Jacó então saiu de Berseba e foi para Harã, e em um determinado lugar ele dormiu. Deus se revela para ele um sonho, e quando acorda ele percebe no verso 16: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Obviamente, sendo onipresente, Deus não estava apenas naquele lugar. Deus estava com Jacó desde antes de nascer. Deus nunca saiu de perto de Jacó, mas Jacó só percebeu isso quando Deus se revelou a ele. Eu quero trazer esse exemplo para os dias atuais. Deus ainda é onipresente. Ele ainda está em todos os lugares. Mas será que temos fé nisso? Naquela época, Jacó não tinha nenhuma escritura para que ele soubesse da existência de Deus. Jacó não tinha fé em Deus, pois não conhecia. Jacó não tinha fé em Deus, pois a única coisa que ouvira falar de Deus provavelmente veio de seus pais. Então, até esse momento, Jacó conhecia o Deus que Isaque e Rebeca contaram. Ele não estava errado, pois não tinha opção de conhecer mais a Deus, até que ele se revelou a Jacó. Quando Jacó conhece Deus, ele muda de vida. Até então, ele era um enganador, mas, ao se encontrar com Deus, sua vida foi transformada, e isso é nítido nas Escrituras. Atualmente, quantos pais cristãos têm filhos que vivem no mundo? Isso porque muitos não entendem isso. Uma pessoa só vai ter uma mudança de vida e de mentalidade se ela conhecer a Deus, não se ouvir falar dele. Apenas falar de Deus para alguém não vai fazer com que essa pessoa se converta, pois uma pessoa só vai seguir quem ela conhece. Não estou dizendo que não devemos evangelizar os descrentes. Estou dizendo que não devemos achar que apenas isso é o bastante.
temos que orar para que o Espírito Santo faça a obra. Isaac falou de Deus para Jacó. O Espírito Santo apresentou Deus para Jacó. Entende a diferença? Jacó mudou de vida quando ouviu falar de Deus ou quando conheceu a Deus? Essa é a questão. Deus continua sendo onipresente. Será que temos certeza disso? Ou só ouvimos alguém falar sobre isso? Muitas vezes temos o costume de não refletir sobre certas afirmações. O que significa Deus ser onipresente? Significa que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, sem exceção. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Nesse texto, o salmista deixa bem clara a onipresença de Deus. Isso nos faz ter certeza da onipresença dele. Temos essa informação em nossas mãos, mas Jacó não tinha naquela época. Podemos ter a convicção de que Deus está em todos os lugares conosco, o que é verdade. Não existe lugar que Deus não nos veja. Mas será que realmente temos fé nisso? Será que se nós tivéssemos fé nessa afirmação, faríamos tudo o que fazemos quando não tem ninguém por perto? No verso 16 de Gênesis 28 continua dizendo: temível é esse lugar. Ao descobrir que Deus estava ali, Jacó o nomeou um lugar temível. E quando descobrimos que Deus está conosco a todo tempo, que é impossível nos afastar de sua presença, será que temos temor em relação a isso? Ou será que falta fé? Então, se estou dizendo que é impossível se afastar da presença de Deus, temos que ter temor em todo o tempo? Sim. Se estamos em algum lugar onde alguém nos insulta, se formos tementes a Deus, não vamos revidar, mas fazer o que a palavra nos ensina. Se estamos sozinhos com desejos impuros, se formos tementes a Deus, faremos o que a palavra nos diz. Se formos tementes a Deus em todo o tempo, em todos os lugares, seremos cidadãos melhores, pais melhores, filhos melhores e até pessoas melhores. Temer não é ter medo, temer é dar o devido respeito. Imagina, seu pai te ensina a não revidar caso for ofendido. Quando for ofendido em algum lugar e seu pai estiver presente, você vai obedecer o que ele te ensinou, pois você o teme e o respeita. E lembre-se, não existe opção de ele ficar ausente. O nosso Pai que nos ensinou tudo o que devemos fazer é onipresente. A base do temor é a fé. Só vamos temer a Deus se tivermos a certeza de que Ele está do nosso lado. Só vamos temer a Deus se tivermos a fé de que Ele é onipresente. A próxima vez que estiver sozinho e pensar ninguém está vendo mesmo, lembre-se, seu Pai é onipresente. Mas o que seria a fé? O escritor de Hebreus relata: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Não tem como seguir a Jesus sem fé. Não tem como temer a Deus sem fé. A fé é a base de tudo. Sem ela, de nada vale a nossa religião. Sem fé, não podemos ser salvos. O Evangelho de João deixa claro isso. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Note, aos que creram em seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. O Evangelho não é para todos, ele é para os que creem, para os que têm fé. Minha oração nesse dia é para que todos os que estejam vendo esse vídeo tenham um encontro genuíno com o Senhor. Que conheçam a Deus não de ouvir falar, mas de andar com Ele. Que tenham uma fé que cresça rápido, forte e dê frutos. Então é isso. Que a paz de Jesus esteja com todos.